Fala, Felipe. Lembro de comentários que um Papa Negro seria o último Papa da história atual. Isso tem a ver com o que está acontecendo com a partida de Francisco? Boa pergunta. Vamos falar disso aí, vamos? Porque, gente, é aquele negócio. Vamos lá. Experiência minha. Minha experiência com nossos parceiros nesses quase 30 anos já, tá? O que acontece? Os parceiros, quando eles falam de algum evento futuro, tá? Fora a situação cíclica que a gente está vivendo, o que acontece? Eles trabalham em cima de percentuais, probabilidades. À medida que vai se aproximando da data, aí vai ficar mais fácil para eles, não é? Darem um percentual, ó, 90%, 99%, 100%. Então, assim, eu sou muito... É aquele negócio, gente, isso aqui é minha opinião, tá? Eu vou botar aqui minha opinião, o que eu acho nesses anos todos, com experiências com os nossos parceiros, modus operandi deles, como que é a coisa mais ou menos, porque a gente está acostumado muito com varinha mágica, não é com coisa assim... Ai, engraçado que no YouTube agora está cheio de videntes paranormais, não é, que falam determinadas situações. Ah, vai acontecer, eu vi isso, vi aquilo outro. Aí acontece alguma coisa mais ou menos. Aí, eu previ. Pelo que eu entendi, não é bem assim, gente. Fora situações cíclicas, como a transição cíclica que a gente está vivendo agora, que segue determinados padrões, que segue determinados, vamos dizer, parâmetros, não é? A onda moduladora negativa, que a gente está, que oscila o MDPL, o magnetismo, densidade, pressão e a luz, que tem várias consequências que a gente vem falando, né? Inversão térmicas abruptas e tal, anomalias climáticas, um monte de coisa, não é? Enfraquecimento do campo eletromagnético, tem um monte de coisa acontecendo. Sismos, vamos dizer, mais atividade vulcânica aumentando, tem a ver tudo com um conjunto de situações que estão se apresentando, não é? É diferente de previsão do fim do mundo, previsão de não sei o quê. A previsão de São Malaquias, você deve estar falando da previsão de São Malaquias, né, do último Papa, que esse é o último Papa, e o cara, o São Malaquias, para quem não sabe, se eu não me engano, era irlandês, Saint Malachi, não é? Alguns séculos atrás, escreveu uma lista de papas. Eu já li sobre isso há muito tempo, então eu não me lembro muito bem assim, tá? Mas isso aí é tudo construção, gente. São construções. Tanto é que nosso presidente Urandi, em determinadas atividades de campo, já falou abertamente, se não me engano, em live, fala, né, dessa presença dessa figura dita anticristo, que está seguindo uma programação feita pelos Anunnakis e não sei o quê, que a gente não sabe direito os porquês, né? Por que eles querem isso, por que eles precisam disso, desse teatro todo que a gente está vendo. As pessoas acham que a gente sabe ou temos detalhes da situação Anunnaki. Repito, não temos a coisa detalhada, tanto é que os nossos parceiros cansam de falar. Foque no compromisso, foque nos estudos, nas pesquisas que a gente está passando para vocês, soltam uma coisa e outra sobre os Anunnakis, para a gente entender como é que funciona mais ou menos a situação, mas não detalham, então é muito difícil. As pessoas perguntam algumas coisas, como é que é isso, como é que é aquilo, não, a gente não sabe. Na verdade é essa, não sabemos ainda, não é? Ainda, mas estamos sempre na pressão para saber. Então tem inúmeras elucubrações, o pessoal, eu acho, devia falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, fala de um jeito como se fosse informação final. E a gente ouve um bando de coisa estranha, pelo menos na minha visão, não é? Porque assim, eu nunca vi parceiro nenhum falar isso. Lembrando que os nossos contatos, nossas conversações são todas gravadas, filmadas, são físicas, verbais, cara a caras, né? Então é sempre bom. Cadê o contato? A gente sempre fala isso. Ele falou isso, cadê o contato? Justamente para ter um entendimento. Agora, essa parte dessas previsões todas que a gente está vendo, tal,
previsões bíblicas de final do mundo, de apocalipse. Isso é muito manipulado, gente. Extremamente manipulado. Nossos parceiros já falaram na questão da Bíblia, por exemplo, que muita gente acha, não sei o quê. É um estudo importantíssimo, gente. Eu estudo direto isso daí. É um assunto que eu gosto muito, só que a gente não pode. Não é que não pode, é um pouco confuso o negócio. Aqui, ó, tem várias. Eu estudo em vários idiomas e várias edições. Essa aqui é de Jerusalém em espanhol. Essa daqui é uma que eu comprei em Portugal, essa aqui. E da língua portuguesa, porque muda, sabe? Então, para cruzar as informações, para tentar entender algumas coisas, sabe? Mas não é um ênfase que a gente não dá muito um ênfase nisso daí. Porque é uma situação meio complicada, porque mexe com o sistema de crença, tem muita gente ainda que está muito ligada a esses sistemas de crença, vão quebrar a cara, hein? Porque já, gente, a coisa vai despencar, tá? No sentido de que as mentiras todas vão começar a colapsar, tá? Com determinadas evidências aí. E os mais atentos, né, aqueles que não estão tão, entre aspas, doutrinados, não estão tão reféns, não é, a essa prisão psicológica, mental, que são de fato as religiões institucionais, gente. Foram feitas para isso, para aprisionar mesmo. São construções para colocar um muro em torno da gente, com dogmas, não é, com coisas que não estão nem no céu nem na terra, com teologias fabricadas pelo homem, são meras elucubrações, são meras, assim, vamos dizer, criações da cabeça humana, né, que não tem nada a ver com o mundo real. Né? E a gente acha, é assim, é assado, acha que são leis da natureza, né, que são verdades absolutas, como os nossos parceiros falam, e não são, gente. São fabricados pelos homens e é muito complicado a gente, principalmente em live aberta, fechado, em aula eu faço. Às vezes eu dou uma conversinha, aprofundo um pouquinho mais, mas assim, aberto é complicadíssimo, gente. Assim, dá para a gente chegar até um determinado momento, né, com determinadas informações, mas assim, é bem difícil, sabe? Por exemplo, a gente está vendo direto no YouTube aí um monte de gente falando final dos tempos, último Papa, que não sei o quê. Isso aí são todas construções, gente. São programações feitas pelos controladores, justamente para chegar em determinadas situações, para geralmente causar medo, causar, não é, incerteza, sempre para aumentar a influência, o controle, o medo na população, porque tudo isso daí são instrumentos de controle, são ferramentas de controle, tá? E qual é a maior vantagem? Por que está colando tanta mentira? Por que o povo está acreditando? Justamente por causa da baixa atividade cerebral, gente. Baixa atividade cerebral é provocada, não é? Intencionalmente, gente. Intencionalmente, utilizando, entre aspas, vamos botar assim, ferramentas desconhecidas, tá? Para não falar armamentos. Vamos falar de ferramentas desconhecidas, né? A gente tem que, mais ou menos, nos policiar com as palavras, não é? Então, o que acontece? Justamente por isso, gente, a maioria da população não sabe, a gente já falou inúmeras vezes, não é? Fica até chato ficar repetindo, mas eu acho necessário, porque conversando com as pessoas assim, não é? A gente vê que não está caindo a ficha, o pessoal não está compreendendo, não está digerindo as informações. Não é? Então fica meio complicado. Então o que acontece? Todo esse ferramental aí para segurar a atividade cerebral abaixo de 14 Hz, de maneira, essa é a intenção deles, não é? É justamente para deixar o pessoal bem carneirinho, não é? E suas armas silenciosas, suas ferramentas silenciosas estão por toda parte. Eu já falei aqui de inúmeras situações dos ônfalos, dos obeliscos. Obelisco pode ser positivo ou negativo, é uma ferramenta, é uma tecnologia desconhecida pela 90% da população, tá? 99% direi, não é? Mas são ferramentas que podem ser usadas para o bem ou para ajudar. Não é para o bem, eu acho meio para o bem, fica meio, sei lá, fica meio estranho.
para nos auxiliar, não é? Ou para nos prejudicar. Eu acho que é mais assim. Como eu falei lá dos vamos dizer, dos obeliscos lá em Roma, que são grande não, tem 16 lá que são do Egito, né? São obeliscos justamente para manter a atividade cerebral baixa, não é? Justamente para facilitar a aceitação desse monte de besteira que eles ficam vomitando em cima da gente de manhã, de tarde, de noite. E tem um bem no meio de São Pedro, da Praça de São Pedro, lá justamente para, já falei isso, para preparar a galera. E a gente viu no funeral aí desse Papa, como chamam, né? E olha que tem muita gente que diz que o cara é um usurpador, não é, hein? Eu até estava dando umas pesquisadas, é muito interessante isso, porque a gente vê o teatro global, como é que é, né? Que não é globo, né? Até é global porque é uma farsa também. O teatro mundial, vamos botar assim. A gente até fala, esquece, né? E tanto usar determinadas palavras. Mas a gente vê muito bem o jogo como é que tá. Está muito óbvio, não é? Por isso que eles querem derrubar a internet, calar a internet, porque a gente consegue, mal ou bem, pesquisando, sabendo onde ir, consegue informações extremamente interessantes que nos ajudam a montar esse quebra-cabeça todo, em todos os sentidos. Inclusive, não é? Na parte religiosa, gente. Principalmente no quesito da instituição Igreja Católica, porque tem uma influência muito grande nessa esfera. Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e aqui na América do Sul. Tem uma influência muito grande, precisa ser controlado. Sempre foi controlado. Achar que nunca foi nem conhecer a história, basta ler a história. O que esse pessoal fez em 2000 anos? Pintou e bordou, gente. Distorceu, manipulou os livros todos, não é? Manipulou a história toda. Vai ler a história dos papas aí, essa galera. Gente, era uma putaria, vamos falar com todos. Gente, era uma coisa de louco. Vocês sabiam que na época medieval estava até seguindo um professor italiano, não é? Que estava de história. Porra, contando como é que eram os conclaves, não é? Para decidir. Gente, os conclaves demoravam um tempão, por quê? Eles comiam muito bem, muito bom vinho, mulherada rolando. Então eles demoravam um tempão para escolher, estavam muito bem, muitos deles, não é? Muitos desses cardeais aí, vivendo inclusive melhor do que na sua cidade de origem, ou país de origem, então estava, ou seja, é surreal o negócio. É só ler e ver o que esse povo aprontava, gente. O que esse povo fazia. As perseguições. Que coisa que isso daí tem a ver com espiritualidade, ou não é, com crescimento, com evolução, com entendimento, não é, com aumento de nível consciencial, não é que isso ia refletir na população. Nada. É um jogo de poder absurdo, ridículo. Por séculos, essa galera e a nobreza, só eles comiam direito. A população vivia num nível de praticamente fome. Praticamente fome, velho. Gente, ninguém comia direito. Cheio de doença, cheio de coisa, né? Peste para cá, peste para lá, e não sei o quê. Por quê? Pelas condições péssimas que 90%, 95% da população vivia na Europa, né? Principalmente, porque naquela época, né, não tinha ainda colonizado as Américas. E o pessoal, assim, pintava e bordava, gente. As perseguições, as bruxas, né? O que eles estavam fazendo? Aquilo ali é queima de arquivo, gente. Estavam procurando as linhagens de Amazonas que tinham as habilidades, que tinham, não é, a alta atividade cerebral, que tinham uma conexão forte, faziam muita coisa interessante. Começaram a matar essa mulherada toda. Tacava no fogo, na fogueira. Por que na fogueira? Para queimar o molde astral delas. Isso é outra coisa. Só para dar uma pinceladinha. Para atrapalhar um pouco elas, não é? Ou seja, é um negócio louco, 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 louco. Inquisição, gente. Que coisa mais louca do que Inquisição.
do que o genocídio dos catares lá, dos cátaros, né? No sul da França, lá no Languedoc-Roussillon, fizemos uma expedição para lá uma vez, não é? Uns anos atrás, descobrimos um monte de coisa interessante, coisas fantásticas que o pessoal sabia, tudo escondido, tudo suprimido, não é? Tudo, né? Abafado. É ridículo, gente. É simplesmente ridículo achar que esses conceitos que esse pessoal fala aí, dessa instituição religiosa, tem alguma coisa com verdade. Tem nada, é uma construção, é uma farsa. Aí vem, será que vai ser o último Papa? A profecia do último Papa. Gente, isso é tudo construído, gente. O anticristo, como o nego fala. Me mandaram outro dia aqui um vídeo. O anticristo está aí já falando, não sei o quê. Vai ser bem diferente, gente. Não é como o pessoal está achando que vai ser, não. Entenderam? Isso aí é tudo para causar medo, apreensão, desviar, não é? A situação é essa, é uma instituição que segue as regras do GO, porque é controlada pelo GO, não é? E criado por eles também, né? Para justamente ser um controle. Todas as religiões institucionais aí foram criadas para isso, não é? Para controlar. É muito claro, por exemplo, história recente, é só procurar isso, gente. É só procurar, que não dá, porque é uma informação assim meio detalhada. Eu não sei de cabeça muita coisa, tá? Para poder repetir aqui, mastigar para vocês, mas aquele negócio, a informação está aí na internet. Precisa saber os canais, com quem vai ver isso daí, tá? Com quem vocês vão achar. Existem algumas pessoas, não é, que são muito interessantes. O André Cionti é um jornalista, historiador italiano, fantástico. Eu não sei se ele tem coisa traduzida. Tem o professor Corrias também, que é um latinista maravilhoso, que fez verificou as cartas que o ex-papa, o que pediu demissão, entre aspas, mas não pediu, hein? A coisa foi manipulada. Ele fez toda a tradução, viu que tinha coisas ali que não batiam. Ele não pediu para sair, vamos dizer. Ele tem uma situação aí que ele não renunciou, exatamente. A palavra é renunciar. Ele não exatamente renunciou. Aquilo foi toda uma manobra. Ele pulou fora, tá? E ficou lá no Vaticano, gente, quietinho. Viveu quase 10 anos lá. Andando de branco ainda, tal, pá. E o Bergoglio foi colocado lá, esse Francisco aí, que a mídia toda agora falando, é o Papa do amor, dos coitados humildes, dos esquecidos. Gente, é uma loucura falar isso, não sabem de nada. Eles falam isso porque o povão, infelizmente, não busca conhecimento, não vai atrás para ver o que esse cara estava fazendo, o que esse cara representa, estava desconstruindo toda a instituição. Tá, de uma maneira mal ou bem, mas estava desconstruindo ela para colocar ela justamente compatível, não é, com essa nova, vamos botar assim, não é ideologia, mas esse novo, vamos botar assim, trend. Vamos falar de tendência, essa nova tendência globalista, woke, progressista e clima, emergência climática, para, vamos dizer, deixar a instituição Igreja Católica mais em harmonia com essa coisa toda. Então começou a desfigurar a situação toda, gente. É um negócio louco. É um negócio louco. Seguindo esses caras, não é? Esses historiadores, jornalistas, o pessoal que bebe isso daí, e muitos deles, eles são crentes, eles acreditam naquilo e estão indignados com a desfiguração da instituição Igreja Católica. Estão achando absurdos. Tem o arcebispo Carlo Maria Viganò, ele fala em italiano e inglês, ele tem um canal, foi comungado em 2024, porque falava isso tudo, chamava o Bergoglio de usurpador, que não era papa nada. Foi colocado lá com artifícios. Não é? E, de fato, você vai pesquisar, realmente foi uma manobra que fizeram ali, não é?
Ah, ele é ele é humilde, desculpa, fiquei o dia inteiro vendo coisa italiana, aí fica complicado. Ah, ele é humilde, ele não ficou nos aposentos papais. Ah, ele foi para o convento Santa Marta. Ah, ele não usava isso, não usava aquilo, não usava o título de vigário de Cristo, não usava. Tem várias situações, gente, que esse pessoal que vive isso, não é? Começou a notar. E o arcebispo Viganò, porra, me descasca. Ele é muito lúcido, é impressionante. Eu já assisto, já sigo eles há alguns anos, hein? Ele é muito interessante, ele fala toda essa porra da porcariada dos globalistas, Fórum Econômico Mundial, descasca em cima do Klaus Schwab. Ele sabe muito bem, ele, pô, acredita naquela parte toda, religiosa, mas aí, gente, a gente tem que respeitar. Mas ele está entendendo o jogo. Ele está vendo que a população está à mercê de um bando de psicopata, inclusive o que faleceu agora, né? É isso aí, mas é exatamente isso. Por mais complicado que seja, a gente tem que. Eu tenho que me segurar um pouco, porque isso aqui é uma live aberta, né? Não dá para escancarar assim, mas dá para dar umas pinceladas. Porque dá ânsia ficar vendo a grande mídia todinha batendo palma, já querendo santificar o cara. É uma loucura isso, é um delírio, gente. É um delírio. É claro, eles querem fazer esse tipo de coisa. E não é bem assim, hein? Não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mais uma vez, gente, todas as nossas instituições são contaminadas por esse pessoal, os controladores, que respondem aos Anunnakis lá. E não tem para onde sair, infelizmente. Essa aqui é a grande coisa que, vamos dizer, é o grande fato que ainda é ignorado, mas já já vai ser conhecido por todos, hein? De que nós vivemos, porra, num sistema controlado, totalmente controlado, há 14 mil anos, 13 mil anos, desde do dilúvio de Noé, porra, que foi concomitante a um conflito entre facções Anunnakis disputando o poder, né? Que a gente chama, em Dakar, de a Guerra dos Mundos, né? E esse pessoal consolidou aqui o poder deles e, porra, trata a gente como se fosse gado, gente. Não existe democracia, não existe liberdade, não existe. É tudo ilusão, gente. É tudo uma farsa, tá? Tudo uma farsa. As regras não valem para todos. As regras são somente para as elites, para esse pessoal. Quando eu digo elite, não é no sentido. É esse pessoal que está no controle, os laranjas dos mensageiros que estão acima deles, e acima deles está a cúpula do NAC. Não é? Eles estão sujeitos a esse pessoal, não tem para onde correr, não tem para onde sair, não é? Eles mudam, fazem, esse presidente aqui não está obedecendo muito, como foi o Trump concorrendo no segundo mandato dele, não esse agora. Quando foi o Biden, um fantoche senil, não é? Foi uma fraude brutal lá, isso daí é fato, gente. É só ver que o pessoal apurou lá, e tal, foi fato, foi assim, um escândalo, não é? Fraudes atrás de fraude, porque o outro não podia entrar, porque não é muito bem obediente, não era obediente. Mas como que ele conseguiu agora? Sim, conseguiu, mas olha só, tem muita coisa que ele falou que ia fazer, não está fazendo ainda. A gente está vendo. Já deram um tranco nele. Não adianta, ninguém tem o poder de bater de frente com essas lideranças Anunnakis. Ninguém tem, não adianta, os nossos parceiros já falaram isso. Por isso que eles adotaram uma outra estratégia e por isso que eu falo que já já eles vão ter que se apresentar, gente. Eles vão ter que se apresentar, dar um susto na galera, no bom sentido, falar, galera, calma aí, se segura, vamos mudar as cartas agora, vamos mudar a situação. Não existe como nos desvencilharmos dessa situação, dessa prisão virtual, vamos dizer, sem a ajuda deles. Vai ser está sendo uma ajuda meio estranha de se compreender, né? Porque a gente vê muito filme e acha que tem que descer no Jardim da Casa Branca, desce o cara de lá, toma aqui, faz. Não é bem assim, gente, é que a gente está acostumado a ver filme de ficção. E, na real, a coisa funciona um pouquinho diferente, não é?
Mas não tem outra maneira, gente. Não tem outra maneira. É ilusão achar que existe como nos desvencilharmos desse pessoal sem uma ajuda externa e muito mais poderosa, forte, avançada do que essa liderança Anunnaki. Não tem como. Está tudo contaminado, tudo controlado, aliás, já há muito tempo.